Vamos aqui para iniciar essa aula falando aqui da parte de cadastro, tá? Então, a gente vai falar aqui de cadastro de pessoas, beleza? Então aqui no canto esquerdo, ó, onde a gente tem esse menuzinho, a gente vai ver aqui a opção início, em seguida a gente tem cadastro e logo na sequência, se você clicar em cadastro, você vai ver a opção aqui cadastro de pessoas, tá? Então eu vou cadastrar aqui, né, uma pessoa, que no caso vai ser um cliente, tá? Para a partir desse cadastro de cliente eu conseguir fazer o controle, tá, das minhas vendas aí no fiado, digamos assim, né? As vendas que vão ser a gente vai receber com o crediário da loja, né? Um crediário próprio, tá bom? Então aqui, voltando novamente, né, no canto esquerdo eu tenho cadastro e a opção pessoas. Então eu cliquei aqui nessa opção, a gente vai esperar aqui um pouquinho o programa carregar essa opção, tá? Para a gente poder estar dando sequência aqui. Demorou um pouquinho aqui, mas carregou. Então aqui nessa tela de cadastro de pessoas, a gente vai ter esse botãozinho aqui, né, que é o cadastrar pessoas, tá? Aqui na parte de cima. Eu tenho do lado essa caixa onde eu posso listar, caso eu tenha alguns cadastros de clientes inativos, funcionários, etc, tá? E aqui embaixo o sistema está mostrando para mim a quantidade de pessoas que eu tenho cadastrado, né? No caso eu não tenho nenhum cliente cadastrado, ou seja, 0 cliente, 0 fornecedor, 0 funcionários, 0 vendedores e transportadoras, tá? Aqui embaixo, caso eu queira consultar, né, algum cliente ou alguma pessoa, né, já cadastrada aqui no sistema, nessa caixa eu digito o nome dessa pessoa, por exemplo, Rodrigo, aperto Enter, ele vai listar aqui tudo que tiver com o nome Rodrigo, tá bom? Então a gente vai fazer o nosso primeiro cadastro aqui, clicando em cadastrar pessoas. Ele vai abrir essa tela padrão, né, que é a tela padrão de cadastro do Sistema Gestão Fácil. E aqui a gente vai fazer um cadastro simples, tá? Sem muitas informações para facilitar. Só explicando essa tela aqui, você vê que aqui eu tenho os campos para preencher os dados, né, desse cliente ou esse funcionário, ou seja, da pessoa que eu estou cadastrando. E aqui em cima eu tenho essas caixas de seleção, onde eu posso estar selecionando essa opção e o sistema vai habilitando as abas aqui embaixo, ó, relacionadas à opção. Por exemplo, eu estou na aba Informações Gerais nesse momento, onde eu tenho todos esses campos aqui. Então eu vou preencher aqui, por exemplo, o nome Vanessa, né? Vanessa Vieira, um exemplo, tá? Nome fantasia, o apelido, né? A gente poderia estar preenchendo aqui ou não. O CPF, o CNPJ dessa empresa, se for uma empresa ou se for uma pessoa, tá? Na verdade aqui o CNPJ e o CPF aqui no campo ao lado. Então, a gente preencheria aqui essa informação de CPF, caso a gente tenha essa informação. Aqui o indicador da inscrição estadual do destinatário. Normalmente, se for empresa, contribuinte do ICMS. Se for pessoa física, não contribuinte, tá? Então, vou marcar aqui como não contribuinte. E eu tenho todos os campos. Inscrição estadual, registro geral, inscrição municipal, não são obrigatórios todos esses campos. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou cadastrar apenas o nome da pessoa. Botei Vieira, agora tá certo. O nome da pessoa e o telefone, tá? Fictício aqui. Então, o telefone é 21 999 33 4566. Pronto. Aqui embaixo eu posso colocar alguma observação geral. E interessante também, eu vou cadastrar não só o nome e o celular, o endereço, tá? O endereço, se você digitar o CEP, por exemplo, um CEP conhecido, 23 890 112, e clicar aqui na opção buscar endereço, você vai observar que o sistema ele automaticamente já vai trazer o endereço da pessoa aqui na tela, né, as informações. Trouxe aqui a rua,
o bairro, a cidade, né, o estado, Rio de Janeiro, só ficou faltando o número da casa aqui. Eu vou dar um exemplo de número 210, tá? Então eu estou fazendo um cadastro aqui de um cliente chamado Vanessa Vieira, né? Estou com o endereço e telefone dessa pessoa aqui já preenchido, né? Eu posso clicar aqui em cadastrar, mas antes de clicar em cadastrar, eu quero mostrar aqui o seguinte. Lembra daqui de cima que eu falei, né? Dessas caixas de seleção? Então aqui, por exemplo, como isso é um cliente, eu vou habilitar essa aba de cliente. Para isso eu seleciono essa caixinha aqui, cliente. E ele habilitou aqui para mim, ó, detalhes de cliente. Então agora eu tenho duas abas selecionáveis, a informações gerais, que é a que eu estou aqui nesse momento, e detalhes cliente. Clicando em detalhes clientes, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a situação desse cliente, se ele está liberado ou bloqueado para fazer compras, né, a prazo aí, tá bom? Caso eu tenha uma tabela de preço específica para esse cliente, eu posso estar selecionando essa tabela de preço aqui. Da mesma maneira, se eu tenho um vendedor fixo para esse cliente, eu posso estar digitando o nome desse vendedor. E o limite de compra a prazo, né? Então, a princípio ele vem zerado. Eu vou colocar aqui R$1.000. Então, o cliente, quando ele chega nesse limite de compra, eu tenho aqui, ó, a opção para saber o que o sistema vai fazer. Ao exceder o limite de compra, eu vou continuar permitindo que ele compre. Eu vou solicitar o supervisor, ou seja, quando for fechar a venda, o sistema vai dar uma mensagem dizendo que tem que inserir a senha do supervisor para aprovar essa compra, ou eu vou bloquear a compra, né? Então eu vou deixar aqui marcado como bloquear, tá ok? Dia fixo para vencimentos, eu posso estipular aqui o exemplo, todo dia 10, né? E senha para compra no PDV. Se eu digitar uma senha aqui, quando o cliente for fazer uma compra lá no PDV, antes de fechar a compra, o cliente vai ter que digitar a senha pessoal dele, tá? Mas eu vou deixar em branco aqui. Volta aqui para a aba informações gerais e agora sim eu clico aqui embaixo em cadastrar. Certo? Então, assim, pessoa cadastrada com sucesso. Se tivesse dado algum erro aqui em cima onde está essa mensagem de pessoa cadastrada com sucesso, o sistema estaria mostrando para a gente aqui qual foi o erro, o que ficou faltando aqui, tá? Na hora que a gente estava fazendo esse cadastro. Bom, e é isso aqui, essa amostra aqui, né, de cadastro de cliente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Dentro do sistema de gestão fácil. E agora com esse cliente cadastrado aqui, a gente vai fazer o exemplo aí de como fazer uma venda a prazo para esse cliente, e também a gente vai fazer um exemplo de como a gente cadastra lá uma conta a receber desse cliente. A gente vai tirar do caderninho e vai passar para o sistema. Então, por enquanto, é isso.